Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E já de antemão eu peço a vocês, como disse que eu pedi sempre no início do vídeo, para que vocês deixem aquele like bacana para nos dar aquela força. Você que está chegando agora, gente que não é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo, tá bom? Fique à vontade aqui, nós temos vários vídeos sobre vários temas, sobre o nosso dia a dia, sobre receitinhas, a gente fala sobre nossas vidas. Para você que está chegando agora, gente, e não sabe nada sobre a gente, né? Eu sou pai solo, tá? Tenho duas filhas e minhas filhas foram através do processo de adoção. A gente vai começar aqui uma série de vídeos falando um pouco sobre adoção. Já pedi vocês aí que tem interesse nesse assunto para colocar aqui, né? Que é um dos pedidos, uma das coisas, um dos temas pedidos para a gente estar falando aqui. Já pedi para colocar aqui sobre o que você quer saber sobre a adoção. Né, para a gente poder estar explanando, tendo aquilo que a gente tem conhecimento, aquilo que a gente sabe, né, e algumas coisas eu posso pesquisar também para vocês, tá bom? Então, gente, e já de antemão peço também, você que está chegando, deixa aquele like bacana para nós também, para nos dar aquela força, e ative o sininho para receber as nossas notificações aí, tá bom? Então é isso, gente, bora pro vídeo. Bom, gente, as crianças, agora pela manhã, né, tá de manhã, são 10 horas agora. E as crianças, a Kiara está ali no banho, tomando banho. A aula dela entra às 13. Raíssa já está na escola, ela é integral, então ela está lá, foi 7 horas da manhã, ela só volta às 5:30 da tarde, né? E eu estou aqui, então, enquanto aguardo o momento aqui para me poder iniciar o almoço, né? E já fiz um cafezinho mais cedo. Resolvi conversar com vocês aqui algumas coisinhas sobre esse tema da adoção. Eu quero nesse primeiro vídeo, gente, falar um pouquinho sobre minha adoção, tá? Como começou desde lá do início. Vou tentar ser assim o mais rápido para vocês, porque se eu for contar tudo, esse vídeo fica enorme, só eu falando nas suas cabeças aqui, aí fica um vídeo chato, né? Eu gosto de vídeos com mais interação, com mais movimentos, essas coisas. Então é o seguinte, aí eu tô ali vendo o YouTube, tá vendo? Eu amo ver o YouTube, gente, eu vejo vários canais também, sigo várias pessoas, pra gente poder aprender também, né? Como fazer e tal. Então é o seguinte, gente, quando eu resolvi adotar, na verdade começando lá atrás, era um sonho antigo. Eu lembro que eu com 15 anos, mais ou menos, eu já falava com os meus amigos assim, meus filhos vão ser adotados, eu quero filhos adotados. Não tem interesse de filhos. Se eu ficar assim para tapar esse ventilador atrás de mim feio, né, gente? Nossa, deixa eu fazer assim. Aí, ó. Aí eu falava assim, eu quero filhos adotados, eu não quero filhos biológicos. Não tem interesse. Desde cedo eu já falava que eu não queria filhos biológicos, né? Eu já tinha um conhecimento mais sobre a minha sexualidade também. Eu sabia que eu não queria, embora eu tentei lá pra frente, mas eu sabia que eu não queria ter envolvimento, né, amoroso, relacionamento amoroso com nenhuma menina, né? Então, como eu já sabia da minha condição, eu já tinha isso dentro de mim, às vezes até sem saber direito, mas já tinha isso dentro de mim que eu queria filhos através da adoção. E com isso, o tempo passou. Lógico, eu falava sempre assim, com 25 anos eu quero estar independente com 25 anos, eu quero estar independente já, financeiramente já estável, para poder adotar. Mas com isso o tempo passou, logicamente nada disso aconteceu, né? 25 anos eu ainda estava estudando, correndo atrás, lutando aqui e ali. E como hoje, até hoje, né? Fui fazer faculdade já com 30 anos, que eu fui fazer faculdade, que eu fui ter condição, que a faculdade antes era muito mais complicada do que hoje, era muito mais difícil, não existia os Enem da vida, né? Os ProUnis da vida não existia. Então era tudo muito mais difícil. Então, acabei fazendo faculdade bem mais tarde, fui sempre trabalhando e tal. Um belo dia, gente, já com 45 anos, né? 45 não, minto. Eu tinha 41 anos, eu estava com 41 anos, 40 para 41 anos. Eu atendi uma cliente que já era cliente antiga minha, assistente social do fórum aqui da cidade. E a gente fazendo o cabelo dela, foi quando ela comentou para mim que o telefone sempre tocando, ela resolveu comentar para mim que uma pessoa havia entrado na fila da adoção e que ligava para ela todos os dias querendo saber como estava, se já tinha chegado a criança para ela e essa coisa toda. E
E ela, foi onde eu fiquei sabendo, falei, uai, você trabalha com isso e como funciona? Então ela me explicou direitinho, ela pediu para que eu fosse até o fórum pegar uns papéis, né, com a lista de documentação que era necessário para entrar no processo de adoção, né, para iniciar esse processo de adoção e entrar nessa fila, que é uma fila virtual, para quem não sabe, é uma fila virtual, ela é nacional, né? E as pessoas vão entrando, as pessoas que são aptas à adoção, né? Você preenche toda uma documentação e leva lá. E dentro dessa pasta que eles criam sua lá, com tudo que você quer, né? Assim, o perfil da criança que você quer, enfim, eles te avaliam e vê se você é apto. Se você for apto a essa adoção, aí você entra nesse cadastro nacional. Chamava CNA, que era Cadastro Nacional de Adoção. Hoje eu não sei, eu vou pesquisar para falar para vocês. Que era Cadastro Nacional de Adoção. Então, as pessoas entravam nesse cadastro e isso rodava o Brasil, né? Rodava o Brasil. E aí cruzava dados, né? Então, você poderia estar, por exemplo, nós somos de Minas, eu, por exemplo, sou de Minas, né? Eu aqui em Minas, por exemplo, quando eu entrei, cruzaram dados e houve pessoas de assistência social, por exemplo, lá do Amapá, que entrou em contato comigo. Teve assistência social de São Paulo, teve assistência social de Belo Horizonte, tudo que entraram em contato comigo, dizendo, né, que tinha uma criança dentro do meu perfil e se eu tinha interesse por essa criança, de conhecer e de iniciar uma aproximação, né? Então, assim, então o seu nome ele circula, tá? Ele fica nesse cadastro e aí cruza os dados, claro, é tudo seguido à risca, né? O tempo que você vai ficar nessa fila independe, tá? Não tem um tempo certo, falar assim, você vai ficar 1 ano, você vai ficar 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, vai ficar 1 semana, a gente não sabe. O que a gente sabe é que você tem que relaxar e pôr nas mãos de Deus, tá bom? E aí foi onde eu fui nesse fórum, procurei essa minha amiga, né, que era cliente, e ela me deu toda a lista de documentação e eu, na mesma semana, eu providenciei toda a documentação e levei para ela. E chegando lá, ela me fez uma pequena entrevista e no mesmo dia, na parte da tarde, eu lembro que eu fui na parte da manhã, no mesmo dia, na parte da tarde, eu já estava no Cadastro Nacional de Adoção. Então, assim, gente, e nesse período, aí eu fui orar, fui pôr na mão de Deus, né? Fiquei 4 anos na fila de adoção, tá? E esses 4 anos eu relaxei, gente, eu esqueci, eu tirei da minha cabeça para eu não ficar ansioso, porque muitas pessoas, eu lembro que logo no início eu comecei a ficar ansioso, então eu resolvi limpar isso da minha mente para que eu não ficasse ansioso, não tivesse ansiedade e a ansiedade me atrapalhasse. Por que a ansiedade te atrapalha? Porque você começa vamos supor, você às vezes tem um perfil apenas de criança de 0 anos, por exemplo, né? Criança com menos de 1 aninho. Aí, você, na ansiedade, você acaba indo lá e mudando o seu perfil, por exemplo, você aceita de 0 a 3. Mas no fundo do coração você não tem preparação nenhuma para uma criança de 3. Aí demora de novo, você vai lá e aumenta. Vou pedir de 0 a 10. Aí você já aumenta de 0 a 10. Aí as chances de crianças maiores, né, crianças de mais de 3, 4 anos, a chance dessas crianças ter mais crianças assim em abrigos, isso é bem maior. Existe, tá, gente? São muitas crianças. E às vezes você é criança assim com essas idades, tá? E até adolescentes. E aí você acaba aumentando esse seu perfil, né? E aí onde pode acontecer de você ser chamado para uma criança assim, e naquela emoção você adota a criança, aceita a criança, adota a criança, e pode ser que não seja o seu perfil. E aí você vai adotar pela emoção e você pode arrepender lá na frente por ter agido por emoção, entendeu? Então, gente, a adoção, eu sempre digo o seguinte: não romantizem a adoção. A adoção não tem nada de romântico, tá? E para começar, a adoção, ela não é pensada no pai. A adoção é pensada na criança, tá? Então, o objetivo do Estado, o objetivo dos profissionais que estão lá trabalhando é
procurar um lar para a criança, é pensado no bem-estar dessa criança 100%, tá bom? Então o pai é adulto, a mãe é adulta, então eles têm que saber se eles querem, se eles não querem. Eles têm toda a liberdade, se serem chamados para uma criança, eles não for o perfil deles, eles falar que não, entendeu? Ou se eles não estão preparados, às vezes é o perfil deles, mas eles estão, vamos supor, de repente alguém, um do casal está desempregado, então acha que não é o momento para a adoção, que isso pode atrapalhar financeiramente. Então é só ele dizer que não, ele tem todo o direito de rejeitar, entendeu? Não é obrigado, chegou minha vez, eu tenho que aceitar. Não, você não é obrigado, tá bom? Então, porque várias coisas acontecem. Por exemplo, eu, em 4 anos que eu fiquei ali aguardando, muita coisa aconteceu comigo, né? Tanto que eu fui chamado para algumas crianças que eu rejeitei. Por quê? Porque dentro desses 4 anos aconteceu coisas na minha vida financeira, como na vida de várias pessoas deve ter acontecido, né? Que foi aquela crise toda que nós passamos. Então, que ia me atrapalhar, já me deu dificuldade de fazer viagens, né? Viagens longas, de às vezes ter que voltar mais de uma vez naquele local para poder estar vendo aquela criança, para poder estar conversando, enfim, que é o período de aproximação, né? Ou até mesmo de estar trazendo a criança para casa e depois de um tempo voltar, que tem alguns juízes que fazem isso, né? Às vezes a distância é longa, então eles, gente, deixa eu só de antemão falar. Vocês estão ouvindo barulho, é porque a vizinha está fazendo uma pequena reforma ali e o pedreiro já tinha dado uma parada na hora que eu comecei a gravar. Mas agora ele resolveu socar de novo ali, eu não sei que tanto ele bate. Hoje já acordei cedo com essa bateção na minha cabeça. Eu não sei o que tanto esse homem derruba ali naquele muro, mas enfim. Vou tentar falar para vocês aqui, né? Até esqueci onde eu parei, mas acho que eu parei na questão da dificuldade de viagem, né? Então acontece muito isso. O juiz às vezes, a distância é longa, então o juiz às vezes permite que você traga, né? Te dá a documentação para que você viaje com a criança e leva ela para sua casa para ficar, por exemplo, 15 dias, 20 dias, 30 dias ali, suponhamos. E durante esse período, para você ver que já inicia uma aproximação. Cada caso é um caso, tá, gente? Existe uma regrinha, mas existem as exceções, tá bom? Então, aí às vezes ele permite por causa da distância, e aí você, às vezes você tem dificuldade de fazer uma segunda viagem, então pouco tempo, às vezes uma viagem longa vai te custar, né? A gente sabe que viagens são caras, às vezes vai te custar e aí vai ficar difícil para você. Então você tem que pensar tudo isso. Então eu sempre digo para todo mundo que me procura para falar sobre adoção, fala que tem interesse. Eu conheço pessoas que iniciaram no processo com criança. Eu quero criança apenas até 1 aninho, até 2 aninhos, por exemplo, de 0 a 2 anos. E depois a pessoa vai lá e fala assim: mãe, eu alterei meu perfil. Eu aumentei a faixa etária, né? Eu coloquei criança de 0 a 7 anos. Aí eu falo: olha, pensa bem, porque tá demorando. Aí você fica nessa ansiedade e quer que seja rápido. Gente, espere o tempo de Deus, tá? Como eu esperei. Eu esperei o tempo que Deus quis que eu esperasse. E olha, para você ter uma ideia, eu já estava 4 anos já na fila, que eu lembro que no finalzinho já isso foi, não lembro o ano mais, mas eu já estava 4 anos na fila. Lembro que eu senti no meu coração, eu sonhava com as crianças, eu sonhava com a voz falando comigo assim: se prepara, que seus filhos estão chegando. Sabe, eu sentia no meu coração forte. E eu tinha salão, né? Eu estava com o meu salão funcionando, aberto. Tinha as pessoas que trabalhavam comigo lá, eu tinha meus parceiros de trabalho. E eu já tinha até falado para eles, falei: gente, se prepara que vocês vão ficar mais tempo dentro do salão, porque meus filhos estão chegando, né? E eu assim, gente, e o tempo foi passando e aquele ficando cada vez mais forte. E foi dito e feito. Eu lembro que mais ou menos uns 2 meses, 3 meses depois que eu comecei a sentir isso, eu lembro que começou a ligação, né? Que meu telefone começou a tocar. Foi onde eu fui. O primeiro contato que eu recebi foi da assistente social lá do Amapá, né? Me dizendo que tinha 2 menininhos gêmeos e eles tinham 2 aninhos e se eu tinha interesse nessas crianças, né? Que estava dentro do meu perfil, porque o meu perfil era de 1 a 5,
né? Porque eu falei que eu não queria beber, porque eu tinha preocupação com relação por eu trabalhar, eu tinha preocupação com relação à criança chorar a noite inteira, e me atrapalhar a dormir, eu ter que levantar muito cedo, porque eu sempre levantei muito cedo para trabalhar, e aí, de alguma forma, me atrapalhar a dormir, né? Eu pensava em quê? Tudo bem, hoje eu teria condições de pagar uma babá, né? Mas talvez para dormir eu já não teria uma condição de pagar uma babá. Talvez durante o dia sim, mas durante a noite não. Como realmente minhas meninas no início elas tiveram, né, acompanhantes, elas tiveram babás, né, para cuidar delas lá, acompanhá-las no início, mas só durante o dia, né? Durante a noite ficavam comigo. Então a minha preocupação era essa. Aí é um bebê, o bebê chora, tem cólica, enfim, adoece, tem coisas que você não sabe, o bebê chora, você sabe que chora mesmo. Então minha preocupação era essa. Ficava, não, gente, aí se acontecer, aí como eu vou trabalhar, e era eu sozinho, né? Porque mesmo tendo eu um parceiro, nós não somos casados, não éramos e não somos casados, mas ele, por exemplo, ele não tinha interesse na adoção, embora ele me apoiasse. Eu adotei, minha adoção foi solo por conta disso, tá? Então ele não entrou nesse processo da adoção, ele não entrou, as crianças não são filhas dele, mas ele me apoiou no início, né? Ele me apoiou bastante. Então eu pensava tudo isso, falava, também não é justo que eu jogue essa responsabilidade nas costas dele, já que ele desde sempre ele está deixando claro que ele me apoia, vai estar comigo, né? Vai me ajudar no que for necessário, mas ele deixou claro que ele não queria adotar, né? Ele não queria ser pai. Então foi onde eu respeitei isso. Então assim, gente, que é uma outra questão que eu posso estar falando mais pra frente também, né? Sobre a questão de você ter um parceiro e você é casado ou namora, enfim. E isso, posso estar falando também sobre isso, assim, o quanto de uma certa forma isso interfere no relacionamento, tá? Quando um quer e o outro não. Mas são as minhas experiências, tá bom? E que eu posso também mais futuramente estar falando pra vocês. Mas então foi isso, gente. Eu fiquei esse tempo, esses 4 anos, então o meu perfil era criança de 1 aninho a 5 anos, tá? Este era o meu perfil. E assim foi, eu fui chamado para crianças, e é incrível porque apesar, assim, que às vezes existem lugares que a dificuldade da adoção é tão grande, que às vezes a criança está lá e não tem ninguém que queira, não tem nenhum perfil que bate. Então, às vezes a dificuldade é tão grande que comarcas minúsculas, né? Existe, às vezes, assim, um fórum que toma conta de várias comarcas, né? Que são cidades pequenininhas. Comarcas são cidades pequenininhas, né? Que às vezes um fórum só toma conta. Aqui na minha cidade, por exemplo, cada cidade tem o seu fórum. Mas a gente sabe que o Brasil é grande, a realidade não é a mesma, né? A gente tem realidades extremamente diferentes pelo Brasil afora. Então, existem lugares aqui, cidades no Brasil, que é um fórum para várias cidades, para várias comarcas. Esse trabalho do fórum acaba ficando pesado e dificultoso. Então, às vezes, tem muita criança naquele espaço, naquele lugar, e às vezes crianças grandes que vão ficando ali e demorando, né, para a adoção. E aí, às vezes, a criança já está grande, está crescida, está com mais idade, e aí já dificulta um pouco a adoção. Então, eles tentam a conseguir família para essa criança de alguma forma. Então, assim, aconteceu de me ligarem, perguntar se eu tinha interesse, né, em criança de, por exemplo, de 7 anos, né, e eu não tinha. Se eu tinha interesse por uma criança de 10 anos, gente, não era meu perfil, como eu disse para vocês, o meu perfil era de 0 a 5 anos. Então, assim, se você estiver ansioso, você aceita, né? E como eu estava calmo, tranquilo, eu tinha certeza que não era o meu perfil, eu disse não, que eu não tinha interesse. Ah, você quer ver foto? Talvez vendo foto você mude de ideia, né? É o papel deles, gente. Então eles tentam, né, de toda forma, te fazer pensar. O que você acha de você aumentar a sua faixa etária, né? Porque tem várias crianças nessa idade que eu acho que é bem o seu perfil. E como eles lêem sobre você, eu digo que acaba que eles sabem mais sobre você do que você mesmo, tá? É assim. Eles ficam sabendo mais da gente do que a gente mesmo. Então, como ele sabe o seu perfil, conhece você através de tudo que está escrito ali, então eles, eu vejo que está dentro do seu perfil, pode ser, né, só a faixa etária que não está, então pode ser que você tenha interesse, quem sabe, mas eu tinha certeza, não é isso que eu quero, não é essa idade, não é
enfim, não é, então não quero, entendeu? Então eu era firme nesse sentido. Mas assim, que é o meu conselho para vocês, sejam firmes no propósito que vocês têm, tá? Da adoção. Aí eu quero uma menina. Eu quero uma menina de 0 a 2 anos. Então fica no seu propósito, independente do tempo que levar. Aí eu quero uma menina de pele branca, de olhos verdes, né? Cabelos loiros ou cabelos lisos. Olha, então fica no seu propósito, leve o tempo que levar. É difícil. Gente, quanto mais você limita o seu perfil, mais difícil é, claro, a gente sabe disso, entendeu? Mas não amplie seu perfil com o intuito de que seja rápido, né? Deixa demorar o tempo que for, mas fique no seu perfil, ok? Então é isso, eu fiquei no meu perfil e depois de um tempo, por último, veio as minhas filhas, que é um caso bem interessante, que foi o seguinte, minhas meninas, uma das assistentes, eu era cabeleireiro de uma assistente social, como disse para vocês, que foi a que me explicou tudo no início, como eu tinha que fazer, e a partir do momento que eu dei entrada no fórum com os papéis e tudo mais, eu conheci a segunda assistente social, que também se tornou minha cliente, e a gente conversava muito sobre todas essas coisas, foi onde eu aprendi muito sobre adoção, tá? Foi conversando com elas. E lendo muito também, eu li muito, tá? Que é outra coisa, aproveitem para ler durante o período que vocês estiverem na espera, tá? Na fila de espera, aproveitem e vai ler sobre adoção, vai ler sobre o perfil que vocês escolheram, entendeu? Sobre o comportamento de uma criança nessa idade que você escolheu, vai ler, vai se inteirar, tá bom? É isso que é interessante. E aí, eu lembro que ela chegou, e aí ela falou para mim assim, a primeira coisa que ela falou quando ela entrou no salão foi isso. Ela falou, Mar, chegou 2 crianças pra gente lá que foram liberadas, né? No sentido de que foram liberadas para a adoção, porque tem todo um processo, né? A criança não chega no abrigo, ela está disponível para adoção, não. A criança ela chega no abrigo, às vezes ela é recolhida porque existe todo um processo com a família biológica, né? O intuito da justiça é manter a criança na família biológica, tá? Então a criança chega lá para aguardar todo um processo, né, onde eles tentam conversar com a família, eles tentam reaproximação com a família biológica, é assim. Só quando eles veem que eles esgotam todas as possibilidades, quando eles veem que realmente não tem jeito, né, aí sim é onde eles têm a quebra do poder paterno, né, do pátrio poder que fala, né, e tem essa quebra do pátrio poder, e aí é onde a criança vai para a adoção, né? O juiz libera essa criança para a adoção. Então ela falou para mim, chegou a criança para a gente, 2 meninas, 2 princesinhas, e que é a sua cara, e daria muito bem. Realmente as meninas estavam dentro do meu perfil, né? As crianças estavam dentro do meu perfil. Então que eu queria criança de 1 a 5, né? E minhas filhas tinham na época 13 e 5, né? Então, ou seja, a mais velha já estava no limite, né, do meu perfil, e a caçulinha tinha 3 aninhos. Então aí falou, chegou, mas tem 30 famílias na sua frente, então não vai chegar em você. Por quê? Ela já deixou claro que não chegaria em mim, porque é praticamente impossível, né, gente? Quem está na fila da adoção sabe, tem certeza do seu perfil, então se tem 30 pessoas na frente para aquele perfil de criança, claro que as chances da primeira pessoa que eles ligarem falando que tem a criança lá dentro do perfil delas, claro que a chance é dessas pessoas adotarem essas crianças. Então não chegaria a mim, né? Então eu falei, não tem problema não. O meu Deus, meus filhos, minhas filhas, Deus está preparando, né? E o meu perfil era criança de 1 a 5, não, independente de cor, ou seja, eu não fiz escolha de cor, não fiz escolha de sexo, e eu aceitava criança, grupo de irmãos, até 2, tá? Que isso é perguntado também, se você aceita grupo de irmãos. E assim foi. Com isso, passaram-se 3 meses. 3 meses depois, a assistente social que lidava com o meu caso, né, que é a que eu disse para vocês que no início foi no salão e que eu estava fazendo o cabelo dela, e que foi ela que me falou sobre adoção, essas coisas todas, que me explicou como funcionava. Pois ela
que me ligou e falou para mim. Aliás, eu estava almoçando quando eu cheguei, um dos meus parceiros trabalhava lá com a gente, parceiro de trabalho, né? Trabalhava lá no meu salão. Falou: olha, a assistente social tal te ligou e pediu para que assim que você chegasse, você entrasse em contato com ela com uma certa urgência. Aí eu, na mesma hora, falei: ah, deve ser criança. Eu sentindo no meu coração, meu telefone sempre tocando de outros lugares, né? Falando sobre crianças e eu rejeitando, porque não era o meu perfil. Outra hora era o meu perfil, mas a distância era muito longa. Aliás, gente, até a distância você pode escolher, tá? Inclusive, tava essas crianças de São Paulo, lá do Amapá, não estava no meu perfil. Meu perfil era só Minas Gerais, né? E que eu exigi lá no meu perfil era só dentro de Minas Gerais. Claro que existem lugares em Minas Gerais que é mais longe do que você ir daqui ao Rio, daqui a São Paulo, mas eu escolhi só dentro de Minas Gerais, então tudo isso eu mantive, eu fiquei firme dentro do meu propósito, né? Então foi onde ela me ligou falando para mim sobre isso. Ela falou: olha, tem duas crianças aqui, duas princesinhas, e nós já passamos por 30 casais, né? Nenhum dos 30 casais tiveram interesse nas crianças, mesmo sendo o perfil, como eu disse para vocês, vocês têm o direito de rejeitar, seja qual motivo for que vocês estiverem passando, tá? E aí vocês acham que você naquele momento não está apto, não é porque você esperou 5 anos, 4 anos, 10 anos. Às vezes naquele momento você está passando por dificuldade financeira, dificuldades emocionais, às vezes você não está mais casada, né? Essas coisas todas, então aí você, ou casado, então aí você pode rejeitar, tá? Você tem que falar: não tenho condições agora, então, enfim, aí você pode. Então, essas crianças já havia passado, ela me explicou, por 30 casais e tudo mais, que chegou a minha vez, que eu tinha que dar retorno para ela naquele dia mesmo. Aí eu falei para ela que tinha ligado uma pessoa de uma cidade, Triângulo Mineiro, assistente social Triângulo Mineiro, uma cidade aqui em Minas, que havia me ligado me perguntando se eu tinha interesse numa determinada criança lá. E eu falei com ela que eu tinha que pensar, porque ela me ligou no momento de trabalho, eu com a cabeça cheia, e aí eu falei com ela se eu podia pensar. Ela falou comigo: olha, eu vou estar saindo de férias, então eu vou te dar uma semana, vou sair na semana que vem, te dou uma semana. Então, quando essa assistente social daqui da cidade me ligou sobre as crianças, eu falei para ela que ela queria que eu desse resposta naquele dia. Eu falei: nossa, o problema é que aconteceu assim, 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 e a assistência social de outro lado do Triângulo Mineiro me ligou também, então, e ela me deu até a semana que vem para pensar. Então, se tinha como ela me dar esse prazo, né? E ela falou que eu tinha que dar resposta naquele dia. Aí foi onde ela falou para mim, falou: Mar, na verdade, teria que dar resposta hoje, mas se a de lá te deu uma semana, eu também vou te dar uma semana. Então ela me deu uma semana também. Então eu fiquei pensando entre um caso e outro, né? E até que chegou o momento, gente, por questões de logísticas, ambas as crianças estavam dentro do meu perfil em termos de idade, em termos de, né, enfim, de todas as exigências que eu coloquei lá no meu perfil, elas estavam dentro do meu perfil. Então, a diferença é que o Triângulo Mineiro era apenas uma criança, né, era um menino, e aqui eram duas meninas, né, eram as irmãzinhas. Então foi onde eu falei: já está dentro do meu perfil, são duas meninas, tá, né, a questão da idade está dentro. Então falei: não, eu acho, pensei. Então o que me levou a optar pelas crianças daqui, pelas minhas filhas, foi exatamente a distância, tá, gente? A questão logística, porque eu estava num período intenso de trabalho lá no salão, intenso. Então aqui eu não precisaria ficar fora do salão. Triângulo Mineiro ia ter que viajar, talvez viajar mais de uma vez para lá, né? Como eu disse para vocês, tem todo um processo, já não é de cara, eles não te chamam e de cara você adota, não é assim, tá? O processo é lento, é bem vagaroso mesmo, tá? E você tem que ter paciência para tudo isso. Talvez procure até psicólogo e vai manter sua cabeça calma, tranquila. Por isso que eu digo, no período de que você está aguardando, tá? De espera, você está na fila, aproveita e vai ler sobre, vai fazer suas viagens, vai passear, vai curtir marido, vai curtir esposa, sabe? Vai para os seus barzinhos, porque depois que chega, acabou. Você vai ser pai, você vai ser mãe. Então você tem que ter toda essa dedicação aí com o filho, né? E criança, você não leva em lugares que você leva adulto, né? Que você vai enquanto adulto, né? Bares, enfim. Eu, por exemplo, não vou em nada disso mais. Eu só vou em lugares que posso levar minhas crianças, né? Minhas filhas. E com isso o tempo foi passando.
ela me deu essa uma semana, o tempo passou, pensei e escolhi, optei pelas minhas filhas, né? Que eram as duas meninas daqui, duas irmãzinhas. E assim foi, gente. Aí na outra semana já iniciei todo o processo de aproximação com as crianças. E graças a Deus nós tivemos assim muito... Foi tranquilo no início, mas eu lembro que a gente teve alguns probleminhas durante esse período, né? Várias coisinhas aconteceu que a gente não posso falar tudo aqui porque senão fica muito longo, como eu disse para vocês, mas várias coisinhas aconteceu. Em outros vídeos a gente pode estar falando, né? Se vocês tiverem interesse em saber, a gente pode estar falando sobre essas coisinhas, tá bom? Então é isso. E aí, graças a Deus, eu passei por todo o processo de aproximação, enfim. E é isso. E minhas crianças, minhas filhas, num período recorde, eu falo recorde, porque até a assistência social ficou assim, abismada. Em 10 meses, gente, foi o período que eu conheci minhas filhas e o período em que eu estava com a certidão das minhas filhas na mão, já no meu nome, né? Então levaram apenas 10 meses, entendeu? Então foi assim, elas mesmo falaram, mas foi muito rápido a aproximação, essa interação com as filhas, as meninas com você, foi tudo muito rápido. Elas ficaram abismadas. Mas é por quê? Porque Deus estava preparando tudo. Era Deus que estava na frente. Minhas filhas foram trazidas para mim porque era para que eu cuidasse delas mesmo, entendeu? Elas precisavam de mim como eu precisava delas. E eu falo assim, a gente tem milhões de problemas, se criar filhos não é fácil, né? Hoje eu já tenho uma na adolescência, né? Então, a gente tem milhões de problemas, a gente sabe que a adolescência é um período muito difícil, tá? Mas, gente, eu sempre digo o seguinte, me fazem mais feliz, com certeza, do que eu as faço feliz, entendeu? Claro que eu sei que elas são super felizes comigo, mas eu sempre digo, elas me fazem muito mais felizes do que eu as faço felizes, com certeza, tá? Então é isso, gente, esse início desse vídeo, né, esse início dessa nossa série de vídeos sobre adoção que vocês pediram aí, não é a primeira vez que vocês pedem, né, sobre para a gente falar sobre esse tema, que é um tema que eu já falei, como eu disse no início do canal, tem alguns vídeos que eu falei, vou tentar falar aqui de uma forma melhorada, vamos dizer assim, mais nosso palavreado, tentar usar os nossos palavreados, né, assim, um vocabulário bem mais fácil, porque eu sei que tem assim pessoas de toda a faixa etária aqui, eu sei que tem gente aqui de todo tipo, né? Então, para que todo mundo consiga me entender, me compreender, tá? Para que realmente haja uma comunicação. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre qualquer coisa que eu disse aqui nesse vídeo, ou sobre adoção, como eu disse para vocês, coloque aqui embaixo, escreva aqui embaixo nos comentários, que eu vou estar vendo, eu vou estar anotando e a gente vai, aquilo que eu não souber, eu vou estar pesquisando e vou estar trazendo para vocês aqui. Fazendo os vídeos mais assim, eu gosto de vídeos mais agitados, com mais movimentos e tudo mais, tá bom? Então a gente vai tentar fazer vídeos mais assim, mais dinâmicos, para que vocês consigam, para que eu consiga prender vocês aqui no vídeo e que vocês consigam entender, aprender um pouquinho aqui, tá bom? Para você que tem interesse. Então é isso, gente. Eu acho que eu consegui falar alguma coisinha assim bem rápida, dentro da minha experiência que eu passei para vocês, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Então eu vou finalizar ele aqui agora, deixando para vocês assim um beijão mesmo, ó, para vocês que ficaram com a gente até o final, tá bom? E muito agradecido e eu espero vocês também no nosso próximo vídeo, se Deus quiser, tá? Então fiquem com Deus e até lá. Tchau!